Zé Roberto está na frente do hotel e tem informações importantes. Ele que pegou informações e agora já traz aí as primeiras impressões dadas a ele pelos funcionários do hotel e também pela polícia. Tá com você, Zé Roberto, vai lá. Vamos lá, Madá, voltamos aonde um local aqui em Araraquara que tem gerado muita... É um local intrigante. Todo mundo está querendo saber o que aconteceu. A própria polícia trabalha com algumas linhas de investigação. Bom, o que a gente pôde apurar até agora, Madá? Que ontem, por volta das 9h30 da noite, um atirador chegou por aqui e disparou 7 tiros em direção ao refeitório. Não se sabe ainda se ele tinha um alvo definido ou se ele realmente entrou para fazer toda essa confusão. Provavelmente ele tinha algum alvo definido. O que a gente pôde apurar até agora é o seguinte, que quem chamou a polícia foi um segurança do hotel, que ele estava fazendo a ronda dele aqui fora, de repente ele escuta um barulho de estilhaço de vidro, porque o tiro acertou na porta de vidro. Aí ele se assustou, falou, será que caiu alguma coisa tão grande assim de vidro que quebrou tudo? E veio chegando próximo à porta. A hora que ele estava chegando por aqui, nessa porta ali, ele simplesmente viu um atirador abrindo fogo contra a porta de vidro e a direção do refeitório e se assustou. Com isso ele não estava armado, ele se abrigou e chamou a polícia. E a polícia chegou rapidamente. A informação que a gente obteve da polícia, vocês estão vendo a imagem aí, porque esse saguão de entrada para o refeitório é muito perto, fica mais ou menos uns 10 metros. Então ele já entra, à direita dele ele já dá de cara com o refeitório e ele vê muita gente. O carro que ele tentou fugir, a polícia trabalha como um carro que estava para ajudar ele, era de algum comparsa, não era de ninguém que está no hotel, não. A polícia trabalha com essa hipótese, que é praticamente definitiva, de que era alguém que deixou ele por aqui para ele fazer esse atentado, essa tentativa de homicídio, e estava esperando para ele sair. A polícia vai chegando aqui nesse momento também para continuar as investigações. E aí ele ficou tão assustado, provavelmente ele viu alguma coisa lá dentro, ele viu alguém que poderia reagir, talvez, aos disparos dele, que ele atirou a esmo e tentou fugir. Ele estava tão nervoso que ele não conseguiu nem abrir a porta do local, né? E aí ele fugiu a pé e o carro também fugiu em sentido aqui à minha direita, né? À minha direita. E, enfim, então a polícia trabalha com essa hipótese. O carro era de algum comparsa, está sendo investigado pela placa, pelas imagens que foram obtidas, e ele também está sendo procurado. 2 viaturas da polícia passaram aqui agora, estão fazendo ronda pelo local, conversando com o pessoal também que estava no hotel, hóspede, e por enquanto é isso que a gente tem. Ainda não se sabe quem é o atirador, a real motivação, que pode ser até crime passional, pode ser alguma encomenda, pode ser alguma... vamos dizer, alguma revanche, né, alguma vingança, enfim, a polícia ainda está investigando. Mas o carro era de um comparsa dele, sim. E quem viu toda a ação foi um segurança do hotel, que estava fazendo a sua ronda, escutou um barulho, deu de cara com ele e já chamou a polícia imediatamente. Olha, é uma sequência de tiros, né? É uma arma bem portentosa e ele está muito bem vestido como se fosse atirador profissional. Sabe, parece que mas agora uma pessoa contratada não deu a impressão de que seria um cliente que ia estacionando ali, porque, pessoas que vão preparadas não vão deixar a porta travada. Eu creio que seja aí de um cliente, porque ele corre por quê? Se fosse elemento, ele ia bater na porta para abrir o carro, né? Eu não sei não, viu? É que na hora do susto, né, Madalena, eu não sei, eu tenho a impressão, e o Zé me parece também sugeriu isso, que ele pode ter observado o movimento de reação interna. Mas correu para onde? E aí ele corre para fora. De repente ele vê alguém que pudesse reagir. Tanto é que ele corre, aí ele não quer ficar ali esperando a pessoa que está dentro do carro lembrar de apertar para destravar. Então ele simplesmente corre porque ele já fica com medo de alguém coisa deu errado em cima da hora. Né? Essa é a minha impressão, que seria um cliente que depois que ele viu esses tiros... Mas eles chegam juntos, né? O carro e ele chegam juntos. O hotel é isso, entra e sai bastante intenso, né? Sim, mas veja que quando a ação se desdobra, Madalena, ninguém desce do carro. Ninguém desce. Se é um carro de passageiro, alguém já poderia ter descido. Mas agora o sujeito sabendo que ele vai correr, ele não vai acabar ali na esquina.
sabe? Então, quer dizer... Talvez tivesse outro carro esperando. Bom, aí sim. Aí sim. O hotel geralmente tem manobrista, o cara teria descido, entregado a chave e entrado pro hotel. Né? Então é que foi tudo muito rápido, né? E acho que inclusive o manobrista talvez seja essa pessoa que se aproxima, ouve os disparos e corre. Agora tem um ouvinte nosso, né, que é muito observador. Ele fala: Luiz, estou com um perfil traçado aqui. O sujeito me parece que ele arrasta um pouco a perna direita. Eu não tive essa sensação, não sei se vocês têm, eu peço ajuda de vocês. Pelo ângulo por trás dele, se percebe que ele tem rugas na nuca, que é típico de uma pessoa que já chegou na casa dos 50 anos, né? Menos de 50 você não tem muitas rugas nesta região do corpo. Perceba lá, tem bastante rugas aqui, né? E ele aponta assim: olha, eu tenho a impressão também que é aquela orelha que tem um pouco de inchaço, típica de quem faz arte marcial. E pelo andar dele, né? É andar de gorila, um gorilão, né? Olha só. Então, quer dizer, ó... Tem destreza. Tem destreza no armamento. Na corrida também, na né, corrida, porque então, se for um homem nisso, na casa dos 50 anos, 40, 50 anos, mais ou menos, esse pique... Mais ou menos um kid preto, mais ou menos isso aí, né? Que é kid, né? Kid preto, né? Os kids pretos, né? Que tentaram, logicamente, organizar o golpe. Até aqui. A roupa é um pouco esportiva, acho que para facilitar essa movimentação. É isso aí, né? Então, agora, o perfil das pessoas que estavam na mesa, né, com essa mulher, não foi apresentado, né? Porque você disse mais cedo que... Foi. Mas o perfil assim, é um juiz, um político, alguém que pudesse ter alguma relação, porque nenhum declarou ter uma inimizade ou pudesse ser um alvo, né, Zé Roberto? Na mesa, pelo que a gente soube, tinha um assistente administrativo, um empresário, que não teve o nome divulgado, e teve também um rapaz que trabalha com fabricação de gesso. Essas eram as pessoas que estavam na mesa, 3 homens e uma mulher, que me parece que era auxiliar administrativa e acabou tomando um tiro de raspão na perna. E eu observei, enquanto você fez a primeira entrada, que a polícia militar está no local ainda nesta manhã, né? A polícia segue aí? Logo que eu cheguei não tinha nenhuma viatura da polícia. Aí passou uns 15 minutos, veio fez uma ronda, olhou aqui, conversou rapidamente com o pessoal do hotel e saiu. Aí passou mais uns 5 minutos, veio outra viatura, tá passando pelos arredores, enfim, investigando, mas não uma parada assim no hotel. Eles passam, dão uma olhada, conversam, mas até agora não vi policial entrando lá dentro, porque as testemunhas já foram todas ouvidas no plantão policial durante a madrugada. Agora eu acho que é uma ronda preventiva para ver se tem alguma câmera que possa ajudar na identificação, para ver se alguém aqui de perto, porque tem um outro hotel aqui em frente, possa ter visto alguma coisa. É uma ronda preventiva no local dos fatos, viu? Essa é uma região que tem muitas câmeras. Você pega ali, você tem vários órgãos também, então eu acredito que a polícia vai ter uma facilidade para tentar verificar qual foi a ação, inclusive dando até uma ideia de que esse carro que aparece, me chamou a atenção, não sei se vocês perceberam, mas atrás do carro, no momento que o carro para e o carro chega junto com esse rapaz que faz os disparos, atrás, eu não sei se são funcionários do hotel que normalmente ficam ali na recepção para pegar o carro, alguma coisa, para facilitar para o motorista, eles se afastam de uma maneira bastante rápida, ou seja, eles ouviram os tiros no momento, ou seja, alguma coisa. A gente não tem a imagem do que acontece depois, se o carro também dispara no momento que ele tenta abrir e ele sai, né? O rapaz corre, mas o carro a gente não tem a imagem da sequência, né? A gente percebe que o carro vem, ali possivelmente alguns funcionários do hotel chegam por trás. Desce do carro. Estranho, isso que é interessante. Né? Ninguém sai, ninguém abre um vidro, ninguém faz nenhum movimento interno. Por isso que se sugere que o carro participasse também da ação. São os bombeiros civis, né? Que estão lá atrás, olha lá. São os bombeiros civis. Pela VS são bombeiros civis e que ficam ali. Tem um indivíduo de bermuda que poderia ser um cliente, talvez, também ali do hotel. Saiu correndo, né? Também correu cada um por uma direção. Ô Zé, agora um outro detalhe interessante, né? Da ousadia do sujeito, é que daí de onde você está, eu quase que penso que você avista a primeira companhia da Polícia Militar, né? Que não está muito distante, tá aí, tá a poucos metros, né, do hotel. Quer dizer, o sujeito sabe que ele tem uma base da Polícia Militar e não se incomoda com isso, né, Zé Roberto? Lá no fim da rua. Isso. Lá no fim da rua, lá. Você consegue ver. E a polícia estava perto, né? Vamos dizer assim. Mesmo assim, ele agiu. Olha, Luiz, a impressão que a gente tem é de que foi uma ação muito mal planejada, muito deslocada.
não é um pessoal especialista na ação, porque deixaram muitas pontas soltas. E a polícia trabalha que, assim, a hora que ele entrou, ele se assustou com alguma coisa, porque ele vai recuando. Então, é por muito isso- estranho. Pode ser... É por isso que eu digo a você que ou alguém estava armado lá dentro, seguranças lá dentro, porque ele saiu atirando porque alguém foi sobre ele, sabe? Ou então ele estava interessado realmente em fazer uma devassa, matar quantos tivesse para matar. Atirou e atirou e atirou, acertasse quem acertar. Não tinha uma vítima específica para ele atirar. Um sujeito que mete bala, ele deu quantos tiros? 7, 8 tiros de uma vez só. Parecia uma metralhadora aquilo. Quer dizer, ele não estava interessado em matar um. Para ele matar um ou matar 10, era tanto faz. Ah, eu não sei, João Madá, porque Olha- os tiros tinham o mesmo alvo. Ele não estava atirando assim, Olha, mudando o foco. Ele mirou numa mesa, ele mirou naquela mesa e atirou na mesma Então, direção. Pegasse quem pegasse, sei lá. As pessoas que estavam no restaurante, porque o vidro estilhaçado é justamente o que faz a separação ali do restaurante, né? Se a pessoa que estava ali, com certeza essa informação já foi passada para a polícia, a gente não tem ainda no detalhe, mas se alguém lá de dentro, que possivelmente seria o alvo, já esboçou algum tipo de reação Ou estava por com segurança. conhecer, né? Ou então o segurança que acompanhava alguém, então não dá pra gente ter essa informação. Mas me deu a impressão de que no momento que ele se aproxima para fazer a curva ali, próximo ao restaurante, ele já põe a mão na cintura para tirar a arma. Então eu acho que ele já foi preparado para a ação. Meu amigo José Roberto Ferrari está atento, acompanhando todo o desdobramento dessa história. Está com você, Zé, vai lá. Ô, Madá, eu estava aqui apurando os fatos, né, e encontrei 2 jovens aqui que são de São Paulo e que estão trabalhando em Araraquara e estão hospedados aqui no hotel, onde aconteceu aquele tiroteio na noite de ontem. Eles não querem mostrar o rosto, né, por medo de represália, mas aceitaram falar com a gente, pelo menos a voz deles, porque eles estavam aqui fora no momento que aconteceu o tiroteio, ou seja, eles estavam sentados aqui, é um lugarzinho que tem do hotel, que as pessoas ficam aqui à noite, né, às vezes tomando uma cervejinha, conversando, bate-papo, né, aproveitando a noite de Araraquara, descansando, e a porta do hotel fica bem próxima, depois eu vou virar a imagem aqui, e um deles vai conversar com a gente. Como que foi? Ontem à noite vocês estavam aqui, vocês perceberam quando que estava acontecendo? A gente desceu, tava batendo papo aqui, os meninos iam jantar, eu ia pegar uma água, né, ali na recepção, e o rapaz chegou, encostou o carro, o rapaz entrou bem calmo, né, e a gente escutou só o primeiro barulho do tiro, mas confundiu com o barulho do vidro, né, dos estilhaços, e na sequência que foi a sequência de tiro mesmo, que a gente percebeu que era tiro, e aí quem tava aqui fora saiu correndo pro lado de estacionamento, né. Eu não consegui ver ele saindo, meu colega aqui conseguiu ver. Falou que ele entrou bem calmo, mas saiu um pouco apavorado. Conversar então com outro colega, você que viu ele saiu correndo, qual que foi sua reação, a reação dele, porque as imagens que a gente vê, é que parece que quando ele entra, ele fica nervoso, né, porque ele encontra alguma coisa que assusta ele e ele vem vindo para trás e atirando. Você conseguiu ver a expressão dele a hora que ele saiu, já que ele não conseguiu entrar no carro? Não, até porque foi muito bem rápido. O que a gente mais viu foi mais vulto, né? Aí quando ele saiu já correndo, já foi em direção, se direcionou no carro, mas na hora da corrida não deu para entender ou ver se ele conseguiu entrar no carro ou não. E foi aquilo, né? A gente se preocupou com um colega assim, de trabalho, estava próximo. Depois foi ver se tinha alguém lá no chão, algo do tipo, e foi bem complicado. E vocês veem de São Paulo, né, uma cidade que geralmente tem muita violência, né, Araraquara, o pessoal pensa, uma cidade mais calma, interior, acabou surpreendendo vocês aí. Eu gostaria de falar também se vocês depois conversaram com o pessoal que estava lá no refeitório, o pessoal que viu a ação dele, chegou a ter alguma conversa lá? Sim, tinha um rapaz que estava jantando, ele falou que ele ficou olhando daqui do saguão do hotel para dentro do refeitório, né, levantou a blusa mostrando a arma, e logo em seguida sacou e efetuou os disparos. E uma informação que chegou pra gente, ainda não é oficial, que aquele carro, assim, o carro era de algum comparsa dele, né, porque estava esperando ele, chegou junto com ele, e possivelmente, vocês me disseram aí que viram outro carro que pode estar esperando ele ali também, já que ele fugiu e ninguém conseguiu achar, é isso? O outro carro que falaram que estava lá fora, a gente não conseguiu ver. A gente conseguiu ver o carro que estava aqui, que é o carro que ele tenta entrar, né? E não consegue. Mas falaram que tinha um outro carro lá fora.
Não sei se alguém aí do estúdio tem alguma pergunta para as testemunhas e tal. Ô Zé, eu perguntaria para as testemunhas nessas duas questões. A primeira você já fez, se eles observaram essa movimentação do carro. Então esse carro que a gente vê na imagem saiu, né? Pegou o sentido contrário à fuga do indivíduo, foi isso? Então, aí agora até refazendo é bom você falar sobre o tema, porque a imagem corta naquele momento, né? Só que não, ele não conseguiu sair por ali porque ali não tem saída. O que acontece? É que a imagem não mostra. Ele dá um cavalo de pau, dá uma ré aqui e sai desesperado também pelo mesmo local que o indivíduo fugiu. Então pode ser que ele tenha entrado nesse carro e tinha outro carro ali parado de forma suspeita, que a polícia também está investigando. Provavelmente ele entra no carro depois, viu, Luiz? Porque a imagem não mostra, só que ele dá um cavalo de pau e sai. Até a testemunha aqui passou para mim. Então confirma que o carro fazia parte realmente da ação criminosa, né? Uma Agora, outra pergunta. É de uma Tá burrice, confirmado. né? É de uma burrice total, porque uma pessoa que vai fazer um ataque como esse, tem uma rua sem saída e o sujeito fica embicado para a rua, eu desconfio que esse elemento, ele saiu desesperado porque ele viu tiros e tal, e o cara que não entrou no carro dele, eu acho que não tinha nada a ver com a história. Isso, Tinha, Madalena, ele deu um cavalo de pau. A testemunha talvez acaba de fugindo. dizer. Não, a testemunha Sei lá. acaba de dizer que ele não ia fazer isso, Madalena, se o bandido já tivesse fugido. Uma outra pergunta, Zé, Olha. quando as pessoas vêm, né, se hospedam, né, no hotel, às vezes fica por alguns dias, a semana toda, a trabalho, que me parece ser o caso dessas testemunhas. Se elas sabem quem são as vítimas, se sabem se as vítimas estavam há dias no hotel, em algum momento já tiveram contato com elas, as vítimas ou as supostas vítimas, né, as pessoas que foram atingidas ali. Exatamente. Uma pergunta que vem do estúdio, vocês estão no hotel desde terça-feira, você me passou, né? Vocês sabiam quem que eram as vítimas? Já tinham conversado com elas? Se conheceram? Tiveram algum contato antes? Não conhecia o pessoal que estava, as vítimas. A gente não teve contato, a gente tem mais contato com o pessoal que está com a gente, né? Aqui da empresa, mas o pessoal de fora a gente não conhecia, não. Então, Luiz, eles não conheciam as vítimas, mas o que eu fiquei sabendo é que são pessoas de outra cidade, obviamente, ainda não divulgou a cidade que eles são, e isso pode acabar dificultando um pouco mais a investigação, porque pode ser um crime que tenha sido encomendado na outra cidade, pode ser alguma coisa relacionada à cidade das vítimas e veio esse crime acontecer em Araraquara. Então, o motivo pode estar nessa outra cidade. A gente vai continuar apurando para tentar saber de onde eram as possíveis vítimas, os alvos, né, que foram alvejados nesse tiroteio de ontem. Agora, quando se fala em elementos altamente profissionais, o elemento parece que é um elemento, um matador de aluguel, sabe? Ele vai, ele atira mesmo. Agora, o elemento não estudou as proximidades, viu que a rua não tinha saída, o sujeito ia entrar ali, depois ia ter que fazer o cavalo de pau, quando ele poderia ter dado a volta, tinha ficado na espera da pessoa. Quer dizer, é de uma burrice impressionante, né? A destreza que sobra pro atirador faltou faltou pro acompanhante, né? O Penteado, nosso ouvinte de longa data, escreve aqui, olha, a empunhadura do atirador ao segurar a arma no momento dos disparos é uma empunhadura de quem sabe atirar. Inclusive, outra pessoa me alerta, essa arma, quando você dispara, ela te empurra para trás. Você percebe que ele vai dando passos para trás para absorver diminuir esse impacto. Então, ele sabia muito bem como segurar o coice da arma. É um atirador profissional. É isso aí.